Bem-vindos, eu sou Luiz Castelo e neste vídeo nós resolveremos o exercício 52 do capítulo 7 do livro texto Halliday, volume 1, nona edição. O enunciado do exercício é o seguinte: um funny car acelera a partir do repouso, percorrendo uma certa distância no tempo t, com o motor funcionando com potência constante P. Se os mecânicos conseguem aumentar a potência do motor de um pequeno valor dp, qual é a variação do tempo necessária para percorrer a mesma distância? Bom, pessoal, nós vamos começar falando desse exercício aqui com uma curiosidade. Tem gente que gosta de resolver o exercício só depois de entender tudo que está no enunciado dele, inclusive aquilo que não tem tanta importância para o exercício. Então, vamos lá. Nós vamos falar para vocês o que é um funny car nesse exercício. Tá? Um funny car é um carro de corrida de arrancada. Esses carros são carros que participam desse tipo de corrida, que é muito mais comum nos Estados Unidos do que no Brasil, apesar de que aqui também tem. E nós vamos, então, mostrar para vocês eles aqui em uma foto como é que é este carro chamado funny car. Tá aqui então, gente, uma foto do que é um funny car. Eu coloquei aqui um exemplo de um funny car aqui nessa foto para vocês, não necessariamente o mais moderno, tá? Mas um exemplo de um funny car. São carros extremamente potentes, eles chegam a ter mais de 10 mil cavalos vapor e são específicos para esse tipo de corrida de arrancada, tá? Então, tá aqui a nossa fotinho falando o que é um funny car. O que a gente vai fazer agora é que a gente vai retirar essa foto do funny car aqui e vai colocar os dados principais que a gente vai utilizar no nosso exercício. Esses dados a gente vai explorar eles aqui no cantinho esquerdo da sua tela. O que acontece entre duas corridas? Por que eu estou falando entre duas corridas? Porque repara bem no texto do exercício aqui. Este carro ele vai participar de uma corrida, por algum motivo o piloto não vai ficar satisfeito e vai pedir para que os mecânicos aumentem a potência desse carro. E aí a gente vai colocar esses dados aqui no cantinho esquerdo da tela de vocês. E vocês vão poder acompanhar a nossa interpretação dos dados. Muito bem. A gente tem aqui, então, na tela já, do lado esquerdo aí de vocês, os dados do exercício, tá? E a gente vai analisar esses dados. Repara o seguinte aqui pra gente. O funny car parte do repouso. Esse tipo de corrida sempre começa com os carros parados. Então, isso na corrida 1, tá? Estou fazendo essa marcação de amarelo para a corrida 1, para a primeira corrida, antes de mexer no motor do funny car, tá? Ele vai percorrer uma certa distância x em um tempo t. Então, isso aconteceu durante a corrida 1. Durante essa corrida, a potência desse cara era constante. A potência do motor dele não mudou durante a primeira corrida. Mas aí o cara para o carro dele e pede ajustes para o mecânico. E o mecânico ajusta o carro dele e aumenta a potência em dp. Então, ele vai ter uma nova potência constante agora. Ele vai ter uma nova potência constante aqui, ó. Essa nova potência para a corrida 2. Ela vai voltar a ser constante durante a corrida 2, tá bom? Então, isso é o que está significando aqui para a gente. Ele vai percorrer a mesma distância x e ele vai perguntar qual foi a variação do tempo entre essas duas corridas. Gente, obviamente, vai haver uma variação de tempo. Este mecânico mexeu na potência do carro, o carro vai ter mais velocidade. Como ele vai percorrer a mesma distância x, ele vai percorrer isso em um menor intervalo de tempo, tá bom? Então, esses são os dados iniciais do nosso problema aqui. Eu tenho que entender que a potência é constante dentro da mesma corrida, mas de uma corrida para outra vai, obviamente, haver uma variação da potência
E ele pergunta para mim que depois que eu faço essa mudança, qual foi a variação de tempo, tá? Vamos agora fazer algumas interpretações importantes, aqui 3 interpretações importantes, antes de começar a resolver o exercício propriamente dito, tá? Então vamos lá fazer essas interpretações, vou colocar aqui na tela para vocês 3 interpretações importantes e vamos comentar sobre ela antes da resolução do exercício propriamente dita. A primeira interpretação muito importante que a gente vai fazer aqui, e essas interpretações depois eu vou tirar elas da tela, então vamos partir aqui para poder fazer as análises dela, depois eu retiro elas da tela para ganhar espaço para a gente começar a resolver nossos exercícios, tá? Nosso exercício, nossa álgebra aqui. A primeira interpretação importante, então, pessoal, é se eu aumento a potência, aumento a potência em dp, parece óbvio, mas a gente tem que escrever que vai ter que ter um tempo menor. Logo, o dt tem que ser negativo. A variação do tempo é negativa. Vai aparecer um sinal de menos nesse dt que ele quer saber. Eu aumento a potência, ele corre mais, a distância é a mesma, ele faz isso em um menor tempo. Logo, o dt é negativo. Tudo bem? Vamos para a segunda interpretação de grande importância aqui para a gente. A segunda interpretação importante é que o texto fala de potência, posição e tempo, tá? Então, ainda que seja óbvio também, vamos fixar isso aqui para vocês. Se ele fala de potência, posição e tempo, a gente vai buscar uma equação que relaciona estas 3 variáveis. Então, a gente vai estar sempre buscando uma equação que apareça posição, tempo e potência. A gente não vai colocar como resposta nada além disso, tá bom? A terceira interpretação importante é o seguinte: T e P não são constantes de uma corrida para outra. Olha o que eu estou falando aqui, de uma corrida para outra. Porque o texto, lá no texto, senhores, prestem atenção, motor funcionando com uma potência constante P. Quando ele fala isso aqui, senhoras e senhores, ele está falando que isso é dentro da corrida. Dentro daquela corrida e não de uma corrida para outra. É óbvio que não. Por quê? Porque este cara mexeu no motor. O mecânico dele mexeu no motor e se ele mexeu no motor e aumentou a potência já deixou de ser constante e o tempo, então, muda de uma corrida para outra. Tá bom? T e P não são constantes de uma corrida para outra, tá? Só que a gente vai ver lá na frente que existe uma relação que vai ser constante. A gente vai achar essa relação naturalmente aqui, ó. T ao cubo vezes P vai ser constante, tá bom? Mas isso deixa lá para frente. Como T e P não são constantes e queremos saber o decremento do tempo. Por que decremento? Porque vai ter um sinal de menos, tá? A gente quer saber, a minha pergunta é, o dt, quanto vale o dt em função do incremento do dp. Então, a gente vai ter uma equação, vai trabalhar com derivadas. Então, vamos trabalhar com derivadas da equação para obter o dt. Essa é a nossa pesquisa, esse é o nosso objeto de estudo aqui, tá? E mais ainda, o dt só pode ser função daquilo que está no texto.
O texto fala de T, de dp e de posição. Obviamente, durante a manipulação das equações, vai aparecer a massa do objeto, tá? Porque o carro existe, o carro tem massa. Então, isso vai aparecer naturalmente ali para mim. Então, essas são as interpretações longuíssimas aqui para resolver o exercício. Eu gosto de fazer ele bem detalhado, quem me acompanha já sabe disso, mas eu acho muito importante para o entendimento de vocês. Então, gente, eu vou apagar toda essa poluição visual que está aqui agora e nós vamos, a partir de agora, dar a solução para o exercício, tá bom? Então, vamos lá, apagando toda essa poluição para trabalhar a solução do exercício. Muito bem, aqui a gente está com uma coisa, um visual mais limpo aqui agora para a gente. E vamos ver o que a gente vai trabalhar dentro de todas aquelas observações. Espero que vocês lembrem das observações durante a resolução do exercício, se não anota elas aí em algum lugar para seguir o que a gente vai fazer, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que eu sei é que ele está falando de potência. Pessoal, se esse cara está falando de potência, nós vamos colocar a fórmula da potência aqui do lado. Vai ter, ó, potência vale dW dt. Por que na forma diferencial? Porque ele está falando na forma diferencial do aumento da potência. Está falando de um aumento dP lá. Então, nós vamos escrever a potência, começando a escrever ela aqui na forma diferencial dela. Tá bom? Então, a potência é dW dt. Só que o que a gente sabe com toda a certeza do mundo? A gente sabe calcular trabalho. A gente sabe que trabalho... Nota que eu sempre faço exercício com vocês em sala assim, colocando as coisas que eu conheço aqui e depois ver como é que a gente manipula ela. Eu sei a fórmula da potência, eu sei o que significa trabalho. Trabalho é variação da energia cinética. Mas variação da energia cinética é energia cinética final menos a energia cinética inicial. Pessoal, energia cinética inicial é zero, né? O carro está parado. Ele larga parado. Tem várias competições que o carro larga em movimento, mas no nosso caso é parado. Nosso carro está parado e vai fazer uma corrida de arrancada. Então, o trabalho passa a ser igual à energia cinética final. Mas quem é a equação da energia cinética final? A gente também conhece. A equação da energia cinética é meio de mv ao quadrado. Meio de mv ao quadrado. O que a gente vai fazer aqui agora é substituir este W aqui, ó, por quanto ele vale. Este W vale meio de mv ao quadrado. Então, nós vamos trocar ele por quanto ele vale. Ele vale meio de mv ao quadrado. Para a gente poder começar a ter uma ideia de como é que é a potência deste carro. Então, vamos lá. Vai ficar assim, ó, aqui. Potência é igual a d dt. Vou fazer separadinho aqui para ficar um pouco mais organizado. D dt do W. O W vale meio de mv ao quadrado. Tá aqui. Esse é o nosso valor do W. A gente vai escrever agora essa mesma equação, deixando que é constante para fora do símbolo de derivada. Então, quem que é constante aqui? O meio é constante, né? 1 é um número, 2 é outro número, eles são constantes. E a massa do carro a gente vai supor que não muda aqui. Não tem mudanças significativas na massa do carro que a gente precise considerar. Então, a potência vai ser
metade da massa que multiplica dt, a derivada em função do tempo, e eu vou colocar assim, ó, da velocidade ao quadrado. Presta bastante atenção aqui. Olha isso aqui. Meio é constante, 1 é constante. Tudo bem? Até aí não temos dúvidas. M é constante. Não temos dúvida quanto a isso, ou temos, mas a gente está assumindo, agora afirmando para vocês, que a massa do carro não varia durante a corrida. Então, M é constante. Pronto. E V, professor, mas V não tem T. V também é constante. Não, V tem T sim, senhores. V depende do tempo. Qualquer velocidade depende do tempo. Então, implicitamente, a gente não está aqui explícito, o V depende do T. Por isso que a gente deixou ele aqui, ó, V dentro da derivada. E eu escrevi de propósito dentro de um parêntese com um quadrado de fora. Por quê? Porque isso aqui vai cair numa regrinha da cadeia. Nessa altura do campeonato aqui, a gente espera que vocês saibam trabalhar um pouco de derivada. Então, esta derivada vai ser a derivada de fora do parênteses, vai derivar aquele expoente 2, vezes a derivada de quem está dentro do parênteses. Vamos ver como é que fica. Então, ó, P vai ser igual a metade de M já está escrito aqui, vezes a derivadinha ali com a regra da cadeia. Para fazer a derivada, a gente deriva fora do parêntese e vai ficar, ó, 2 vezes, abre parêntese aqui, V elevado a 1. Só que elevado a 1 eu não vou colocar, né? Porque o elevado a 1, porque a regrinha é o 2 passa multiplicando e tira 1 do expoente. Só que eu acho muito feio aquele elevado a 1, vamos tirar ele dali e vai ficar assim. Vezes a derivada de quem estava dentro do parêntese. Essa é a nossa regra da cadeia para este exercício. Então, vezes dv dt. Pronto, fizemos a nossa derivada aí, tá? Só que, pessoal, presta atenção agora que quem que eu estou procurando o tempo todo? dt. Então, eu vou isolar dt. E vamos ver o que acontece com essa equação depois que eu isolo o dt. Olha, eu vou pegar este dt que está aqui, vou passar para o lado de cá multiplicando e vou pegar este p que está aqui e passar para o lado de cá dividindo. Tudo bem? Vamos ver o que vai acontecer aqui para a gente depois que eu fizer isso. Só que repara que eu posso, antes de fazer isso, dividir 2 por 2 aqui, ó. Vocês chamam de cortar, na verdade é dividir 2 por 2 aqui. Vamos ver como é que fica essa equação depois dessa manipulação simples aqui. Vai ficar assim, ó. dt é igual a m vezes v, que permanecem aqui do lado direito. O p que estava do lado esquerdo vem aqui para baixo, p dv. Esta equação vai ser bastante importante para a gente. Então, ela já está aqui anotada. Apesar dela ser bastante importante para a gente, notem vocês que eu tenho o termo que eu estou procurando aqui. Só que do lado direito tem termos que não estavam no texto do exercício. Tem velocidade. Velocidade não está descrita no enunciado do exercício, então ele não aparece como resposta. Se tivesse, essa equação estava mais do que suficiente para responder o exercício, mas
não é o nosso caso, tá bom? Então, nós vamos ter que trabalhar bastante ela ainda. Outra equação que vai ser importante para a gente vai ser a equação do tempo. Vocês vão notar por quê? Então, eu vou só trabalhar ela um pouquinho aqui. Para trabalhar a equação do tempo e não do dt, o que a gente tem que fazer? Integrar os dois lados da equação. Então, aqui na linha de baixo, nós vamos fazer essa integral dos dois lados da equação para tentar encontrar uma equação do tempo aqui, tá bom? Mas essa equação em laranja é de extrema importância, a gente vai levar ela para a próxima página, assim que a gente acabar de manipular a equação do tempo aqui. Então, vai ficar assim, ó, a integral de dt, do lado esquerdo da nossa equação. Este cara começa a corrida num tempo 0 e termina em um tempo t, é igual a integral de m v sobre p dv. Como estamos em dv, essa integral vai ser da velocidade com que ele começa a corrida, ele começa parado, e a velocidade com que ele termina a corrida, quando ele cruza a linha, lá ele tem uma velocidade v. E a gente vai integrar os dois lados dessa equação. Nota que na hora que a gente integrar esses dois lados, P e M, ou M e P, como queiram, dentro desta corrida que ele está fazendo é constante. Então, este termo sai da integral. Vai ficar só a integral de V dV, que a gente sabe fazer de cabeça. Então, as integraizinhas aqui, vamos resolver ela de cabeça, hein? Vamos lá, sem fazer grandes demonstrações. A integral de dt é t. Já usando os limites de integração, t menos 0 é t mesmo. Está aqui, lado esquerdo está resolvido. Igual o lado direito. O m e o p são constantes, saem do símbolo de integral. Está aqui, já tirei eles. E a integral de v dv é v ao quadrado sobre 2. V ao quadrado sobre 2. Mas eu vou escrever o sobre 2 aqui, ó. Só acho mais bonito. Então, é meio de V ao quadrado. Tá? V ao quadrado sobre 2. Eu posso escrever nesse formato aqui. Tudo bem? Então, esta foi a nossa equação do tempo. Essas duas equações em laranja aí na tela de vocês são de extrema importância para a gente trabalhar o restante do exercício. Vamos levar ela aqui, essas duas equações, para a próxima página, para a gente poder ver como isso tudo vai funcionar a partir de agora, já que não pode aparecer os termos V e dV, porque não foi dado no meu enunciado. Muito bem, pessoal, as equações já estão aqui na próxima página para a gente. E, como eu disse, a gente não pode ter V e dV aparecendo porque não estava no enunciado. O enunciado tem posição, tem potência e tem tempo. E eu quero saber o dt. Beleza? Então, vamos ver como é que fica este dt aqui. Como é que fica este dt aqui, ó. Tentando já trazer ele para um formato que não apareça esses V's, dV's aí. Vamos começar a manipular isso para ver o que acontece. A gente sabe quem é velocidade em física. A gente com certeza sabe quem é velocidade em física. E a gente sabe que V é dx dt. Opa, então vai aparecer um dos termos que está no enunciado quando eu trabalho com velocidade. dx dt. Está aqui. O que isso aqui significa, senhoras e senhores? Significa que dx é v dt. V dt. Está aqui. Só que olha aqui, eu já sei quem é dt. dt, ó, vale isso aqui.
Professor, mas a gente não queria que não aparecesse os termos velocidade? Você vai trocar o termo tempo por um termo que aparece velocidade? Sim, nós vamos fazer isso para que eu tenha uma equação da posição em função de algumas coisas. E depois a gente faz a alteração necessária para assumir as velocidades. Lembra que eu estou em busca, vou começar a minha busca de uma equação que apareça posição, que apareça potência e que apareça tempo. Eu estou tentando achar uma equação que apareça essas coisas para mim. E depois que eu achar essa equação, a gente manipula ela para achar o dt. Tá? Então, a primeira coisa é essa. Através dessa equação verdinha, essa última equação verde que a gente colocou aqui, ó, eu consigo achar o x. Mas antes de achar o x, antes de integrar ela, vamos trocar esse dt por quanto ele vale. E vamos ver o que vai acontecer aqui. Vai ficar assim, ó, dx é igual a v dv. dv é m sobre p vezes v dv. Agora sim, desta equação, a gente vai integrar ela dos dois lados. A gente vai fazer um símbolo de integral aqui e um símbolo de integral aqui. Tirar o que é constante do símbolo de integral e resolver ela fazendo alguns ajustes depois para assumir esses v's e esses dv's, tá bom? Então, vamos fazer isso na linha de baixo aqui. Vai ficar assim, ó, integral de dx, pelo menos já apareceu o meu dx, desde uma posição inicial até uma posição final, tá aqui, tem uma posição final, tá aqui, é igual do lado direito da equação, deste lado aqui. A gente já sabe que dentro da corrida o m e o p são constantes. Então, m e p saem do símbolo de integral. Vai ficar a integral, dentro de ficou v ao quadrado. Ó, tem v aqui e v aqui. v vezes v ao quadrado. v ao quadrado dv. Desde a velocidade inicial até com que ele termina a corrida. Quando eu faço essa integral é simplesinha, tá? E tem como resposta integral de dx é x, já aplicando os limites de integração da x menos zero é x mesmo. Do lado de cá, o m e o p são constantes, não faço nada com eles, e a integral de v ao quadrado é v ao cubo sobre 3. v ao cubo sobre 3, que eu vou fazer igualzinho eu fiz no outro formato, eu vou botar o sobre 3 aqui na frente. v ao cubo sobre 3. Tudo bem? Então, pessoal, repara que eu tenho as equações aqui que me interessam agora manipular elas. Quais são essas duas equações que me interessam manipular ela? Vou escrever ela aqui em outras cores na linha de baixo aqui. Vamos lá, vamos escrever ela em preto aqui na linha de baixo. Ó, eu tenho uma equação que relaciona tempo com velocidade. T é igual a metade de m sobre p vezes a velocidade ao quadrado. E eu tenho uma equação que relaciona posição com velocidade. Não é o que eu quero porque não é o que está no texto do exercício, mas é o que eu tenho. Então, tenho uma equação que relaciona posição com velocidade. M sobre P
vezes v ao cubo. Nota que as duas equações que a gente tem velocidade. Então, tem um jeito de sumir essa velocidade. Eu tenho duas equações, as duas têm velocidade, eu posso trabalhar o sistema de equação como eu quiser para sumir essa velocidade. Eu posso, por exemplo, isolar esse v ao quadrado, depois eu tiro a raiz, substituo tudo no lugar desse v, elevo ao cubo, vejo o que deu, perfeito, funciona. Eu vou escolher um outro caminho para isso. Olha o que a gente vai fazer aqui, durante o caminho eu vou explicando para vocês. Eu vou elevar essa equação da esquerda, a equação do tempo, toda ao cubo. Vou levar ela toda ao cubo. Toda significa os dois lados dela, ó, o lado da esquerda e o lado da direita. Estou elevando ela toda ao cubo. Vai ficar assim, ó, t ao cubo. Vocês já vão saber por que eu estou elevando essa equação ao cubo, tá bom? Do lado direito, agora 1 ao cubo é 1. E 2 ao cubo é 8. Tá aqui. M ao cubo mesmo. M ao cubo. Tá aqui. P ao cubo. Tá aqui. Beleza? E V ao quadrado ao cubo dá V à sexta. Elevei essa equação toda ao cubo. E agora nós vamos fazer com a equação da direita, a equação da posição, nós vamos elevá-la toda ao quadrado. Então, ó, botei um quadrado de cá e coloquei um quadrado de cá. Os mais atentos já sabem por que eu fiz isso. Porque quando eu elevo v ao quadrado ao cubo, dá v à sexta. E quando eu elevo v ao cubo ao quadrado, dá v à sexta. Então, o que eu tenho? O mesmo v dos dois lados. O v elevado ao mesmo expoente dos dois lados, o que facilita manipular a equação. Então, eu quero sumir com v, é interessante que o v esteja escrito igualzinho dos dois lados, nas duas equações, na verdade. É muito importante que isso aconteça. Facilita enormemente a solução do meu problema. Senão, você isolaria o v, tiraria a raiz, voltava com ele aqui para dentro deste v ao cubo, eleva aquele v que está com a raiz quadrada ao cubo, vai dar a resposta do mesmo jeito, só que mais difícil. Então, eu estou trazendo o v para o mesmo expoente. Por isso que de um lado eu elevei ao cubo, do outro lado eu estou elevando ao quadrado. Vai ficar, então, aqui ao quadrado, ó, x ao quadrado, tá aqui, igual 1/3 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. 3 ao quadrado, 9. Tá aqui. M ao quadrado tá aqui. P ao quadrado tá aqui. E V ao cubo ao quadrado, de novo V à sexta. Eu não estou em busca, primeiro de tudo, de uma equação que relacione posição com tempo e potência. Tem que sumir este V dessa segunda equação, então. Para sumir este V da segunda equação, na primeira equação, nesta equação aqui, tá? A gente vai isolar o V à sexta agora, porque depois é só substituir ele na segunda equação. Então, vamos isolar o V à sexta nessa segunda equação. Isolando o V à sexta, deixando ele sozinho, é só pegar este bloquinho que está do lado de cá na divisão e passar para cá na multiplicação, e pegar esse m ao cubo que está na multiplicação e passar aqui para baixo na divisão. É isso que a gente vai fazer. Então, vai ficar v à sexta é igual a 8 T3 P3 está aqui, dividido por M3. Esse é o nosso V à sexta, tá? 8P3 T3 sobre M3. Vou substituir este valor aqui, ó, de V à sexta. Vou pegar este valor de V à sexta e substituir no lugar deste V à sexta aqui.
Então, eu vou trocar V6 na equação da direita por quanto ele vale. Vamos ver o que vai dar nesta equação depois que eu trocar. Vai ficar aqui x ao quadrado é igual a 1 nono, vou manter aquele 1 nono, está aqui, de m ao quadrado, continua m ao quadrado, sobre p ao quadrado, está aqui, p ao quadrado, vezes V6, mas V6 está aqui do lado esquerdo na alaranjadinha. Quanto que ele vale? Ele vale 8 T3 P3 sobre M3. Nota que nesta equação eu posso simplificar aqui algumas coisas. Vamos ver quem que eu posso simplificar aqui. Ó. Eu posso pegar o m ao quadrado e tirar com os m's ao cubo aqui. E eu posso pegar o p ao quadrado e simplificar com o cubo do p ao cubo aqui. Tá aqui. Vamos só ajustar esta equação na linha de baixo aqui. Vai ficar aqui x ao quadrado é igual a 8 nonos de t ao cubo p sobre m. Achamos finalmente uma equação que relaciona aquilo que foi dado no texto. Esta equação agora tem tudo que foi dado no texto. Ó, tem posição, tem tempo e tem potência. Lembra que eu falei para vocês que a massa iria aparecer porque o carro existe. Então, mas a massa é uma constante. Constantes podem aparecer no exercício. Ele só não falou o valor disso. O que não pode aparecer, o que não deve aparecer no exercício bem elaborado, são coisas não constantes que não estão no texto. Mas a massa é constante, tá bom? Então, vamos lá. Vamos pegar esta equação pura aqui agora, essa equação do x aqui, e levar para a próxima página para a gente poder finalizar esse exercício, porque ainda não finalizou. O que a gente quer saber o tempo todo é quanto que é o dt em função da potência e do aumento da potência. É isso que a gente quer saber. Tá? Porque o cara mexeu na potência e alterou o tempo. Eu quero saber quanto é este dt em função de P e dp. Essa é a nossa pergunta. Lógico que pode aparecer o próprio tempo, tudo, mas é isso que a gente está buscando. Não é isso que a gente encontrou até agora. Obviamente não é isso que a gente encontrou. Então a gente vai ter que encontrar esse dt a partir dessa equação que está aqui. Como? A gente vai levar essa equação para o outro lado, para outra página aqui agora, e vai derivar ela para aparecer o dt, né? Que é o que eu quero saber. Então vamos levar ela para a próxima página. Bom, já estamos aqui com ela na próxima página, já estava aqui para poder acelerar um pouquinho o processo desse longo exercício. Nós vamos trabalhar essa equação da seguinte maneira. Repara aqui, isso aqui é inteligentíssimo, essa interpretação, tá? Repara só. A posição x é constante. É aquela corrida que vai percorrer x, é constante, certo? Então, ela ao quadrado continua constante. 8 é um número, é constante. 9 é um número, é constante. E m é um número que é constante. Mas t não é constante. T varia de uma corrida para outra. Nós estamos falando agora de uma corrida para outra, tá bom? E P de uma corrida para outra varia também. O mecânico vai mexer no motor, então varia. O que nós vamos fazer com essa equação? Vamos deixar tudo que é constante de um lado do sinal de igual
e tudo que não é constante do outro lado do sinal de igual. Eu vou escrever o que é constante do lado direito e o que não é constante do lado esquerdo. Vai ficar assim, ó, t ao cubo vezes p é igual, essa é a parte que não é constante, varia de uma corrida para outra e não dentro da mesma corrida. Mas o que não varia, mesmo trocando de corrida, vai ser o 9, que eu passei para o lado esquerdo multiplicando, o 8, que eu passei para o lado esquerdo dividindo, o x ao quadrado, que já estava do lado esquerdo, e a massa que eu passei para o lado esquerdo multiplicando. Então, nada deste lado direito dessa equação varia nem de uma corrida para outra. Então, notou o que a gente fez aqui? O que variava de uma corrida para outra? T e P, no caso, os T está ao cubo. Eu passei para o lado esquerdo e tudo que de uma corrida para outra nunca muda, eu deixei do lado direito. Ah, então, a gente pode simplesmente escrever isso assim, ó, que T ao cubo vezes P, que são coisas que mudam de uma corrida para outra, é constante. Porque o lado direito é uma constante. Lembra que eu falei lá nas interpretações importantes? O T muda e o P muda, mas o produto T ao cubo vezes P não muda, vai ser sempre o mesmo. Pode ser todas as corridas, vai ser sempre. Por quê? Porque eu aumentei a potência, com isso o tempo diminui, então na hora que eu faço o P e o T aqui, ó, o T ao cubo vezes o P, a gente chegou à conclusão que tem que ter esse cubo, a resposta dessa multiplicação não varia, é constante. Opa, mas ainda não apareceu o termo que a gente quer, né, professor? A gente quer dt. Então, deriva. Deriva esse cara. Pega esse cara de cima e vai fazer dt de quem? Deste produtinho aqui. Lembra que é um produto, hein? Ó como é que eu estou falando. Um produto de t ao cubo vezes p. Vezes, é igual a d. Tem que derivar de um lado, tem que derivar do outro. Eu vou colocar, mas a maioria já sabe o que vai dar aqui, né? Da constante. Derivada da constante, senhoras e senhores, derivada da constante dá zero. E aqui do lado esquerdo é a derivada de um produtinho. Como é que eu faço a derivada do produto? É a derivada do primeiro, derivada do t ao cubo dt. Vai ficar 3t ao quadrado. Vezes a segunda. Vezes a segunda. Mais, agora mantém a primeira, t ao cubo, está aqui, e deriva a segunda. dp dt. Professor, o P é constante. O P é constante dentro da corrida, de uma corrida para outra, que é essa parte verde toda que eu estou fazendo aqui agora, é de uma corrida para outra. O P varia, o mecânico mexeu, por isso que não vai dar zero esta derivada dp dt. Tá? Isso aqui é igual a zero, porque a derivada da constante é zero. Agora apareceu o termo que eu quero, aparece o dt. Se aparece o dt, que é o termo que eu quero, vamos tentar isolar ele. Vai ficar assim, ó, t ao cubo dp dt, o termo que tem o termo que eu quero vai ficar sozinho de um lado do sinal de igual, e eu passo o restante para o outro lado do sinal de igual, menos 3t ao quadrado vezes p. Está aqui. Finalmente, a gente vai isolar o dt. Eu vou pegar este dt que está aqui e vou passar para o lado de cá multiplicando
e trocar com este termo aqui. Esse termo que está do lado de cá, que não tem dt, a gente vai pegar ele e passar para o lado de cá, dividindo. Tá? E aí a gente encerra aqui praticamente o nosso problema. Vamos lá. Isso aqui vai ficar igual, né? Implica, melhor ainda, que passando o dt para o lado de lá, dt vai ficar igual a menos 1/3. Estou passando tudo agora para o lado contrário, então preste atenção nas alterações das operações matemáticas. 1/3 de t ao cubo dividido por t ao quadrado vezes 1 sobre p. O p passou dividindo, né? O p que estava do lado direito passa para o esquerdo dividindo, e ficou o dp do lado de lá que estava quietinho aqui. A gente vai fazer a simplificação. Tem um t ao cubo aqui com um t ao quadrado aqui, e só escrever a equação final aqui, a nossa resposta. Vai ficar aqui dt, o decremento do tempo, decremento mesmo ó, o sinal de menos aqui, sinal de menos que apareceu naturalmente aqui, vale 1/3 de t sobre p dp. Agora a gente chegou na resposta perguntada lá no início. Quanto era o dt? dt está aqui. Aparece só o que foi dado no exercício? Sim, aparece t, foi dado, aparece p, foi dado, e dp é o tanto que o mecânico conseguiu melhorar no seu motor. Então apareceu só os termos que foram dados no exercício. Toda vez que eu chego numa resposta só com os termos dados no exercício, ela é uma boa candidata a estar certa. Não estou falando que ela está certa, mas é uma boa candidata a estar certa. E no nosso caso, ela tinha que estar certa se aparecesse esse sinal de menos, porque eu aumento a potência e o tempo diminui. Então, gente, a gente resolveu aqui o exercício número 52 do capítulo 7 do livro-texto Halliday, volume 1, nona edição. Um exercício longo, um exercício um pouco mais difícil desde a sua interpretação até a sua manipulação algébrica, mas ele foi feito aqui com todo o cuidado, com todo o rigor que tinha que ser feito, e chegamos na resposta esperada por ele. Dessa forma a gente encerra esse exercício e a gente se vê em um próximo exercício.